Bom dia a todos. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região dá início ao segundo dia do primeiro módulo presencial de formação continuada de 2018, dando continuidade às atividades do primeiro ciclo de debate sobre a reforma trabalhista. As atividades desta manhã serão presididas pela excelentíssima desembargadora do Trabalho, Tereza Regina Kotoski. Para tratar do tema aplicação do direito processual do trabalho no tempo, convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Roberto Luiz Guglielmetto, desculpe. Com a palavra a desembargadora Tereza Regina. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui na escola, agradeço o convite do colega Roberto Basiloni e da Maria Beatriz. Esse espaço aqui é um espaço especial porque é plural, é um lugar de debate de ideias e é um lugar de encontros e reencontros de amigos, né? Ficamos todos nas nossas rotinas e aqui realmente é o ambiente em que podemos nos confraternizar, podemos colocar as nossas ideias, divergências, chegar a conclusões, nos aprimorar de maneira intelectual e também de maneira pessoal. Então, agora estamos nos defrontando com uma mudança de legislação, uma quebra de paradigmas. Acho que os colegas que já estão aí há 20, 30 anos na Justiça do Trabalho estão refletindo bastante sobre isso e também em que medida todas essas alterações vão impactar na nossa instituição, porque temos que pensar também que não é só uma questão legislativa, mas também de cunho político e social, e que vai trazer, vai mexer muito com a Justiça do Trabalho como instituição. Então, temos que pensar lá longe também como nós vamos interpretar e aplicar essas novas normas, porque daqui a 10 anos nós teremos o reflexo disso tudo, ou talvez antes, né? Vamos ver o que vai acontecendo. Hoje nós temos temas muito relevantes e o colega Roberto Luiz Guglielmetto vai nos apresentar a aplicação do direito processual do trabalho no tempo. Temos, em princípio, 20 minutos para exposição, mas, se for necessário, um pouquinho mais, e depois um tempo para debates. O desembargador Roberto Luiz Guglielmetto é especialista em Direito do Trabalho, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, gestor regional do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina e também coordenador pedagógico da Escola Judicial. Então, sem maiores delongas, passo a palavra ao nosso expositor. Bom, obrigado. Saúdo o diretor da Escola Judicial, Roberto Basiloni, a vice-diretora Maria Beatriz, e agradeço a oportunidade pelo convite que me foi feito para fazer essa apresentação, não, um bate-papo, né, aqui entre colegas, troca de ideias, reflexões, e agradeço também o espaço que foi dado ontem ao Programa do Trabalho Seguro, um pequeno espaço, mas de significativa importância, porque os colegas também tiveram a oportunidade de colocar o lacinho verde, apesar de ser a cor do Palmeiras, mas isso é importante porque muitos nem sabem o significado tão relevante desse abril verde, que, vamos dizer assim, que não podemos falar que é um mês ou uma data comemorativa, porque ele remonta aos acidentes fatais ocorridos lá na década de 70, na Virgínia, lá nos Estados Unidos, em função desse trágico acidente nas minas lá de carvão. A OIT e outros organismos elegeram esse abril verde justamente para conscientizar a necessidade de prevenção quanto a acidentes, e os colegas todos aqui de Santa Catarina, se puderem também
manifestar esse apoio para essa data tão importante, o programa Trabalho Seguro fica muito agradecido. E que isso não fique restrito a esses nossos laboriosos colaboradores, né? Porque aqui em Santa Catarina nós temos aí 12 colegas que se dispõem e fazem um trabalho muito importante. E Santa Catarina, no cenário nacional, realmente é um destaque em termos do programa Trabalho Seguro. Então, só esse pequeno parênteses, e agradecer, então, a todos os colegas aí pela disponibilidade. Parabenizar também a desembargadora Tereza, né, pela disponibilidade de ficar aqui amanhã, atendendo a esse trabalho da escola. Sabemos aí o volume, né, que nós temos aí de trabalho, e é sempre importante. Nós não podemos deixar de participar desses eventos, né? Eu gosto muito de participar desses eventos, porque é um momento que realmente a gente tem para reflexão, né? Sai daquela nossa rotina lá e do nosso, vamos dizer assim, um recinto mais restrito, e nós conosco mesmo ali trabalhando. E aqui a gente consegue arejar e talvez obter melhores condições aí de aplicar a nossa legislação. Eu vou pedir permissão para ficar em pé para poder passar o slide aí para vocês. Bom, essa questão da reforma trabalhista sempre me chamou bastante atenção, eu acredito que de todos os colegas, em função justamente dessa aplicação intertemporal. Vai chegar um momento que nós não vamos ter esse problema, mas o momento hoje é esse, né? Tanto no direito material quanto no direito processual. E no âmbito do direito processual, na verdade, talvez eu fale aqui, né, o que vocês já estudaram, já leram, mas é bom sempre fazer uma recapitulação. Nós temos aí os 3 sistemas, ou alguns chamam de teoria, que seria da unidade processual, sistema das fases processuais e o sistema do isolamento dos atos processuais. O sistema da unidade processual, na verdade, ele diz que, iniciado o processo sobre a vigência de uma determinada lei, esse processo tem que seguir até o fim sob a égide dessa lei. Mesmo que venha uma nova legislação alterando, como ocorreu, siga a lei anterior, né? É o da unidade processual. Das fases processuais, o processo pode ser dividido em fases autônomas, sendo que apenas cada fase corresponderia a um conjunto de atos inseparáveis. Superada uma fase, seria possível a aplicação de uma nova legislação processual nas fases posteriores. E aqui a doutrina, alguns estudiosos, a fase do processo, conhecimento, execução, e alguns dizem, não, é a fase postulatória, a fase instrutória, a fase decisória, a fase recursal. Eu prefiro essas fases mais conhecidas nossas, né? Fase postulatória, fase instrutória, uma segmentação que daria a possibilidade de aplicar a legislação nova num espaço de tempo menor, porque não prejudica em nada, né? E também nós temos a teoria, o sistema do isolamento dos atos processuais. Cada ato praticado deve ser visto isoladamente, e desde que sejam respeitados os direitos e deveres decorrentes de cada um deles. A nova lei poderá ser aplicada aos atos subsequentes, mesmo que a fase ainda não tenha sido encerrada. Mas não, aqui é importante, mas não incidirá sobre atos já praticados ou sobre os seus efeitos supervenientes, mesmo que surgidos apenas na vigência da lei nova, uma vez que os efeitos são indissociáveis do ato praticado ou que deixou de ser praticado. E qual que é o sistema que a nossa legislação adota? É o do isolamento dos atos processuais, né? E o artigo 14 do Código de Processo Civil
diz isso: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. E sim, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, o tempo rege o ato. A lei processual, lógico, não tem efeito imediato e geral, aplicando-se aos processos pendentes e não retroagirá. Nós tivemos aquela triste notícia, e eu digo triste porque faço parte, né, dessa categoria de magistrados, quando logo que foi anunciada a reforma trabalhista, né, nós tivemos notícias aí de que alguns juízes pelo Brasil afora começaram a extinguir processos, né, que tinham sido ajuizados anteriormente sem indicação do valor da causa. Né? E não sei se prefeito de estatística, ou sei lá o que foi, mas para mim isso é uma aberração. Né? Seria um caso até de, sei lá, interdição, prisão, porque, pelo amor de Deus, né? É algo para mim, assim, realmente inconcebível. E eu acho que não precisa ser jurista, né? Formado, né, ou ter feito curso de direito para entender que isso é inadmissível. Né? É inadmissível. Então, desculpa o desabafo, mas é algo que precisa ser realmente destacado. E aí nós temos algumas questões que eu coloco sobre essas reflexões, digo reflexões, né, sobre alguns atos processuais, justamente, às vezes, naquele período em que nós tivemos o início, né, de uma fase, mesmo assim, probatória, ou outras não, né, mas que vai ter um desdobramento na lei nova. Né? Então, a produção da prova. Nós sabemos, às vezes, que, apesar de falar, não pode sim de prova, né, ouviu testemunha, então não veio a outra testemunha, então vamos adiar a audiência. Tem colegas, e eu não fazia isso, né, ouvia quem estava lá, e, às vezes, se fosse o caso, marcava uma outra data para ouvir a testemunha ausente. Né? Eu não vou prejudicar quem veio, se dispôs, né? E essa coisa de, não pode sim de prova, entre aspas, né? Porque as cartas precatórias aí são exemplos marcantes da possibilidade de cisão de prova. Né? Mas, assim, nós temos alguma alteração na nova legislação sobre naquela questão de colaboração, naquela questão de inversão do ônus da prova, na aplicação da multa para testemunha. Né? Então, nesse caso de produção de prova, se já se iniciou sob a égide da lei anterior, eu acho que não dá para aplicar a nova. Né? Eu estou fazendo aqui, lógico, as minhas considerações, e eu gostaria muito, muito mesmo de ouvir a grande maioria aí dos colegas para se manifestar a respeito desses temas, né? Ou trazer outros para realmente fomentar o debate. Essa questão nós tivemos debatida no Tribunal Pleno, IURGE, né, que foi revogado pela lei nova. O que é o IURGE? Seria a necessidade dos tribunais uniformizarem as jurisprudências para atender um pressuposto específico para acesso a recurso de revista. Então, havendo divergência de julgados, poderia ser arguído incidente pelo relator, pelo outros membros da Câmara, pela parte, pelo Ministério Público, e mostrar, olha, primeira Câmara julgou de tal maneira, a terceira Câmara julgou de outra maneira, determinado fato. E era obrigatório. E mesmo que subisse o recurso, né, se o relator lá no TST observasse que havia divergência, que não foi notado aqui no Tribunal Regional, o ministro do TST mandava retornar e nós faríamos esse procedimento, né, de uniformizar a jurisprudência, e até aí adequar depois os processos eventualmente. Julgamento do julgamento, fazíamos uma modificação, né, por força de uma resolução administrativa lá do TST, que nós modificávamos o julgamento porque não estava de acordo com as súmulas. Ao meu ver, estava muito bom, né?
para dar segurança realmente, ou uma melhor segurança. Mas então ocorreu o seguinte, esse IUG, que era previsto, foi arguído na égide da lei que o previa. Só que, lógico, tem todo um procedimento, né, de atos, até ele ser concluído e ser levado à pauta para julgamento. E quando foi levado à pauta para julgamento, essa norma já não existe mais. Então, ficou discutido no pleno, houve a discussão. Como não podemos mais nem fazer súmula, porque podemos, né? Mas acho que ficou de tal maneira engessada essa possibilidade pelos requisitos lá de tantas sessões, tanto sendo unânime, que ficou muito difícil. Então, o tribunal pleno aqui do TRT discutiu, colocou em pauta o que nós poderíamos julgar aquele incidente, já que nós estávamos julgando um incidente que seria convertido em súmula ou tese prevalecente, quando já não existe mais a legislação, né? E o que nós decidimos? Que poderia. Por quê? Porque o ato, na verdade, ele foi iniciado na lei anterior. Então, ele produziu efeitos na lei nova. E nós não poderíamos ali falar não. Né? Mas foi uma discussão bastante interessante. Acho que mas está prevalecendo, inclusive agora pode ser que vocês perguntem, mas como que o tribunal edita súmula quando a nova legislação não permite mais dessa forma ou sem aquele quórum qualificado? É em função disso, porque já a arguição do incidente ocorreu na égide da lei anterior e o tribunal aqui entendeu que deveria, sim, né, dar o prosseguimento de um ato já iniciado sob a égide da lei anterior. Recursos. Na verdade, são questões poucas, né, porque poucas entre aspas, mas surge, né, o recurso é da data da sentença ou da data da interposição do recurso. Isso aqui ficaria mais também para vocês, na hora lá de darem o despacho, dando prosseguimento ou negando seguimento ao recurso, e aqui também para os relatores e os desembargadores, né? Porque, e nesse tópico aqui é interessante, pelo menos o que eu tenho visto, é justamente a questão do preparo, né, envolvendo a assistência judiciária. Eu tenho adotado o procedimento que o que rege é a data da interposição do recurso, mas isso não pode ser absoluto, né? Falando em teorias, né, vamos dizer, a data da interposição do recurso é que a lei, na verdade, ela não veio suprimir um prazo, por exemplo, ou reduzir prazo, porque se houvesse redução do prazo, você teria que considerar, talvez, a data lá da sentença. Então, a doutrina, nesse particular, ela também é divergente. Talvez não tenhamos, assim, tantos casos, tanta divulgação sobre isso, porque realmente são resíduos, períodos aí de dias, né, semanas, talvez, aí, 2, 3 semanas, mas são questões que são interessantes, né? Já passamos essa fase, talvez lá, mas lá em novembro, dezembro, né, e logo depois do recesso, nós tivemos isso sim, alguns problemas sobre isso. E a questão da execução, né, eu só coloco alguns exemplos aqui. A execução de ofício, eu particularmente achava já que a execução de ofício só era cabível naqueles casos da Lei 5584, para a pessoa que não estivesse assistida por advogado ou fosse hipossuficiente. O artigo 4º lá da Lei 5584 já falava isso. Mas eu, na prática, sempre adotei também execução de ofício e fazia tudo, e tudo como vocês, praticamente, a maioria sempre fez também, né? Só que agora diz lá, é de ofício. Independentemente se podia ou não, vamos dizer que não poderia, agora pode. Tem que esperar alguma coisa para não fazer essa execução de ofício? Vocês podem fazer de ofício já de imediato? É uma discussão, né? Por causa
mas, independentemente daquele apêndice, que a previdência é de ofício e o principal não, mas só uma questão teórica, né? Hoje eu acho que daria para aguardar, tem que aguardar, eu acho que tem que aguardar a manifestação, tem que aguardar o requerimento, esse é o espírito. Esse é o espírito. Ah, não, porque a previdência é de ofício, eu vou fazer de ofício tudo. Acho que não é por aí, é uma inversão. Né? Primeiro é o principal, e o principal tem que ser requerido, não pode ser de ofício. Então, o acessório também não vai ser de ofício. Vai ser de ofício os atos subsequentes depois de iniciada a execução normal, quando requerido pelo interessado do crédito principal. Né? Porque não tem sentido você realmente executar o acessório de ofício e o principal ficar aguardando. Não, eu vou aguardar, então, o credor principal requerer, e aí eu faço os atos de ofício naquilo que for compatível com a execução do acessório. Né? O incidente de desconsideração de personalidade jurídica é aplicado já de imediato. Não importa quando que o processo teve início, nem a fase de execução quando ela se iniciou. A partir do momento que a lei nova diz que tem que ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né, a partir do dia 11 de novembro, não dá mais para incluir sócios sem esse instituto. Tem que fazer, tem que fazer. Ah, é ruim, é mal, esvazia, não sei, eu sou muito, assim, acho que eu procuro ser bem simplório na leitura. Eu não fico muito divagando o que vai acontecer, o que não vai acontecer, é isso, é aquilo. É assim. Né? Eu acho que é o procedimento legal hoje que rege a matéria. Então, obedeça, faça. Ah, mas eu não quero. Paciência. Né? Fica sem querer, mas faça. Porque assim, olha, é muito complicado, né? Assim, é uma crítica que eu faço, né, pessoal? Eu gosto muito assim de, vamos dizer, preservar ao máximo a unidade. A unidade, independentemente da minha posição. Eu cedi muitas vezes em Itajaí justamente para que tenha unidade nas decisões e que, de fato, isso não venha a prejudicar o maior interessado, que é o jurisdicionado, que, de fato, fica feito louco, quando na mesma cidade, no mesmo prédio, ou, às vezes, na mesma vara, um juiz decide cobrar custas no arquivamento e o outro não. Né? Então, poderia ter, porque isso é uma questão mais periférica. Ressalva lá o seu entendimento e diz, em função, né, tal, e dá lá os argumentos, que nós temos vários, para adotar, mesmo contra a nossa vontade. Mas isso é importante, porque gera segurança. Né? É importante esses encontros, porque nós fizemos lá os nossos enunciados, né, justamente para tentar dar a ideia de condução, uma condução de unidade. Eu acho que é importante isso, adotar, né, respeitar, se não conseguimos no universo do Estado, mas pelo menos na vara. Né? E se não é na vara, melhor ainda que seja no foro, né? E aí vai para a jurisdição, e quem sabe para o Estado, e fica bom. Porque essas decisões, quer queiram, quer não, quando estão mais solidificadas e unificadas na primeira instância, o tribunal tem também condições de manter, muito mais. Né? E isso é observado, pelo menos por mim. Poxa, aquela matéria é tão controvertida, mas aquela região lá, os juízes, praticamente todos, ou todos, decidem dessa forma. Sabe? Então, são questões relevantes que eu acho que ajuda no processo de entrega da prestação jurisdicional e dá mais, de fato, assim, consistência à segurança jurídica. Oi, tenho 10? Então tá. Grupo econômico. A leitura parece que ficou, vamos dizer assim, mais difícil. Você hoje inserir empresas
né, como grupo econômico, pelo menos é uma leitura que eu faço. Né? Mas, porque não é a mera identidade de sócio, né? Porque esse era o grande chavão. Sócio é o mesmo da empresa X e Y grupo. Esse foi, sempre, né, dificilmente você não considerava grupo, as empresas que tinham sócios comuns. A maioria, ou a unanimidade da decisão é nesse sentido, sócio comum, e aí vem os outros periféricos, que a gente garimpa lá para realmente dar mais consistência à nossa decisão. Né? Mas hoje, a mera identidade de sócio, não mais também. Né? E aquela comunhão de interesses, toda aquela coisa, eu acho que ficou mais difícil. Né? Agora, na execução, é a lei nova. Agora, quando se discute, e aqui é só um parênteses, que não ficaria só na execução, quando tem muitas ações já na fase de conhecimento, que busca a identificação de empresas sendo ou não do mesmo grupo. E aí o que vai ser aplicado? A legislação anterior ou a legislação nova? Isso quando há discussão na fase de conhecimento. Né? Eu acho que, nesse caso, a legislação anterior, porque ali, quando houve o ingresso da ação, a citação, né, o desenvolvimento, se estabilizou a lide. Então, pelo menos esse é o panorama que eu vejo. Né? Prescrição intercorrente, eu acho que eu fui um dos pioneiros, talvez, e que adotei, porque a vara de Itajaí era uma das varas mais antigas, eu tinha processo lá de 1960, 1965, né, sempre pedindo desarquivamento, aquele acervo enorme, não tendo mais lugar para arquivo, né, aquela coisa maluca, e a cobrança, né, do tribunal e tudo, dá um jeito, vamos dar um jeito, então vou dar o jeito. Né. E o jeito é jurídico, né, pessoal, não dá para eu pôr fogo. Então, eu acabei fazendo um trabalho lá em Itajaí, de estudo, né, e fiquei convicto, viu? Fiquei convicto que cabia, mesmo antes da reforma, a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Fiquei muito convicto, foi muito bom isso. Né? E acabei, assim, difundindo, talvez começou a difundir, alguns colegas também passaram a adotar. Lá em Itajaí, praticamente, os juízes todos também adotaram, então nós tínhamos o texto padrão, e aquilo foi, e olha, interessante, pouquíssimo recurso, pelo menos em Itajaí. Né? Pouquíssimos recursos. Acho que o advogado falou, que bom, né? Que o cliente agora também não vai mais me incomodar, é coisa realmente que não cabia. Eu ainda dava 5 anos, e pegava processos que já estavam parados há 20, 15 ou mais, né? Então não era tão rigoroso assim. Pouquíssimos recursos, foi uma ótima experiência, execução lá baixou barbaridade, né? Mostra que esses números às vezes são muito falaciosos, né? Tem tanta execução tudo lá dormindo, né? Tudo lá parada, né? Que o trabalho aguarde-se manifestação, volte ao arquivo, né? Mas está pendente, está lá no número. Né? Mas foi bom porque a gente tem um panorama e vamos trabalhar naquilo que realmente pode dar efetividade. Né? Agora, independentemente disso, e eu respeito muito quem não aceita a prescrição, ou não aceitava a prescrição intercorrente, um dado importante aqui é que tem que se respeitar um prazo. Né? Por exemplo, a lei nova veio, agora cabe a prescrição intercorrente em 2 anos. Eu nunca aceitei a prescrição intercorrente, acho que não cabe, não tem, né, nenhuma pertinência no processo do trabalho. Bom, vamos supor que realmente seja assim. Aí no dia 11 diz assim, olha, pode prescrição intercorrente. Aí eu, caneta. O que acho que tem que aguardar? Espero os 2 anos. Né? Espero os 2 anos. Então, lá para 11 de novembro de 2013,
para aqueles que querem dormir com a consciência limpa e que nunca adotaram a prescrição, então que se aguarde lá, né? Que se aguarde esse período e veja e aplique a prescrição intercorrente, se não acharem que é inconstitucional, né? Porque eu, sinceramente, eu tenho a oportunidade de manifestar, eu vejo muito assim, é inconstitucional, é inconstitucional, é inconstitucional. Olha, está difícil, viu? Eu não vejo tanta inconstitucionalidade assim, né? Não vejo, realmente eu não vejo, né? Até ontem, uma manifestação brilhante da Andréia, depois eu fiquei refletindo, né? Quando ela falou assim, bom, olha os sindicatos, a Andréia não está aqui? Não, né? Olha, que sindicato nós vamos ter? Que sindicato nós queremos ter sem contribuição? Né? Agora eu pergunto, que sindicato nós temos hoje? Qual sindicato que nós temos hoje com contribuição, com tudo? Conta nos dedos o sindicato que realmente são sindicatos, com tudo isso. Então pode ser que essa reforma, de fato, traga, assim como a prescrição lá intercorrente, um movimento de construção de um direito realmente sindical, de atividade sindical, para aquilo que eles estão destinados, né? Então, em vez de, talvez, essa questão do desmembramento, que foi tão corriqueiro depois de 1988, passe a ser diferente, passe a ser um sistema de fusão, de concentração, né? Temos poucos sindicatos, mas sindicatos atuantes, e que realmente, e hoje nós temos exemplos, os sindicatos assim, atuantes, eles devolvem a contribuição sindical que é arrecadada, porque eles têm filiados. E os filiados respeitam esse sindicato. Então é diferente, né? Os sindicatos que nós vamos ter, talvez não tenhamos, porque eles não merecem realmente ser sindicatos, né? E permaneçam aqueles que realmente possam contribuir favoravelmente à atividade que se tem. Mas aí, a prescrição intercorrente, eu acho que, né, por questão de consciência jurídica, aqueles que não adotaram, pelo menos que se respeite o prazo. A pessoa não pode, né, ir dormir sabendo que tem algo imprescritível e acordar falando, morri, né, acabou o meu prazo. Não dá para ser assim. Eu acho que o período ali de modulação, isso é natural que ocorra, né? Nós tivemos essas experiências na prescrição do trabalhador rural, que foi modulada. Então, é bem possível que se tenha. Já chegou meu tempo? 5 minutos, pessoal. Agora, nós temos também essa questão aqui, desses institutos ou direitos bifrontes, que nós temos uma dificuldade de se adotar o sistema desse isolamento dos atos processuais, não é? E o ensinamento é justamente esse, que são institutos de natureza híbrida, com reflexos em situações de direito material. Né? Então, não é só um aspecto de ato processual, é um ato processual, mas que tem também natureza material. E aqui é um problema, realmente, de você aplicar a regra de maneira categórica do isolamento dos atos processuais. E o que é explicado também é isso, né? A autonomia do direito processual, eu não vou ler aqui, pessoal, porque no fundo é isso, né? O direito bifronte é essa mescla de direito material com direito processual. O ato processual tem implicação no direito material e tudo aquilo que traga, né, uma restrição ao direito de liberdade, que não é muito bem o nosso caso, porque nós não estamos envolvidos aí na esfera criminal, né, mas na esfera patrimonial. Né? Então, sempre que se tem uma restrição ao patrimônio, né, de um ato processual que é aplicado, ali poderemos identificar esse direito bifronte. E aí, alguns exemplos, né, desses direitos bifrontes. Os honorários advocatícios de sucumbência, que parece que o Narbal é que fala, né, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao trabalhador, custas no arquivamento, mesmo para o beneficiário da assistência judiciária, responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em caso de sucumbência. O doutor Amarildo aí já é um defensor, mesmo antes da reforma, para o trabalhador
beneficiário da assistência pagar, né? Tem outros colegas que também já dão honorários mesmo antes da reforma, né? O doutor Lúcio e mais outros colegas. Mas, assim, pegando a maioria, né? O que se predomina na maioria, honorários advocatícios tinha aqueles requisitos lá da súmula e da legislação. Assistência pelo sindicato, salário inferior ao dobro do mínimo legal, né? Ou declaração de insuficiência. Agora não é mais, agora são os honorários advocatícios, de sucumbência. A pessoa entrou na época da lei anterior, sem previsão de sucumbência, e na hora da sentença, pau, sucumbência. Paga. Tem gente que defende, respeita-se, mas a maioria parece que não adota esse tipo de procedimento, respeita a data do ajuizamento da ação, ao meu ver, de forma correta. Da mesma forma, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A regra anterior, quando o ajuizamento da ação era uma, na hora da concessão, se não teve alteração nenhuma, no curso do processo, se não identificou que houve aquela alteração ou que aquela declaração é falsa. Então, sempre foi o referencial o salário, a declaração, assistência com advogado. Não modificou nada disso. Só veio modificar depois da lei. E eu vou dar a sentença na época da lei nova. Eu vou observar o que é da lei nova? Não. Acredito que tem que ser observado os requisitos da lei da data do ajuizamento da ação. Senão a parte, de fato, é surpreendida. Assim como nos honorários, há um custo, porque tem uma restrição ao patrimônio. Essa questão aqui é interessante, das custas do arquivamento do processo, conversando com alguns colegas, alguns adotam. Não, mas nesse caso de pagamento de custas no arquivamento, é porque a parte já sabia que, se fosse arquivado, pagaria as custas. Eu, particularmente, eu não faço essa distinção e eu coloco tudo que é oneração, porque tem, de fato, restrição ao patrimônio no momento do ajuizamento da ação. No momento que ele ajuizou a ação, ele tinha previsão de que, se ele faltasse, que fosse arquivado, ele estaria isento. Então, eu procuro seguir essa regra ainda. E a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é outra ideia, dessa mesma maneira. Não responsabilizo, não deduzo do crédito, eu respeito a lei da data do ajuizamento da ação. E, nesse sentido, é o que explica a Vanbier lá sobre o devido processo legal, ela trata essa maneira, que essa ideia de respeitar a data do ajuizamento da ação para reger esses tipos de institutos bifrontes, ela atende o princípio do devido processo legal. E eu tive a oportunidade também de pedir a todos os gabinetes do juiz, dos desembargadores, todos, a posição de cada um deles sobre essa matéria, que eu reputo de extrema relevância e que nós aprovamos aqui. Inclusive, faz parte da pergunta que eu formulei para os senhores e as senhoras. Sim ou não? E tem o campo de observações, lógico, porque direito sempre tem essa válvula de escape. Se para efeitos de concessão de honorários advocatícios de assistência judiciária gratuita deve ser considerada a legislação vigente na data do ajuizamento da ação, tal qual consubstanciado na ementa 20, aprovada no evento da escola de 27 de outubro de 2017, e é essa ementa aqui. A lei vigente na data do ajuizamento da ação é a que rege as normas aplicáveis aos direitos bifrontes, de natureza processual e material. E olha, nós demos até o exemplo, tais como sucumbência e assistência judiciária. E a resposta dos 18, incluindo agora o nosso ministro Alexandre Ramos, porque é até uma deferência especial para ele, porque quando eu fiz a consulta aí, ele ainda era desembargador, unânime,
Unânime. Sim. De forma unânime, sim. Então, pelo menos essa foi a resposta que eu obtive do gabinete dos desembargadores. Respeita a data do ajuizamento da ação. Algumas talvez possa ter, a questão é geral, né? Possa ter algum senão, né? Como nós já conhecemos do doutor Amarildo, como conhecemos de alguns colegas que acham que deve ser arquivado, deve haver o pagamento de custos no caso de arquivamento, mas vamos dizer assim, não é o que representa, parece que a grande maioria, né? Então, nós, assim, estamos de uma maneira mais unida, não digo, assim, talvez unânime, mas de uma maneira, e eu digo isso primeira e segunda instância, que é isso aqui mesmo, né? No direito, nesses institutos bifrontes, o marco temporal para aplicação da legislação sobre os institutos é a data do ajuizamento da ação, né? E acho que com isso aqui eu termino aí a minha exposição e agradeço a todos. Obrigado. Olha, eu já diria que é faca na bota, viu? Porque é aquela coisa de gaúcho mesmo. O Roberto está mais para gaúcho. Acho que é muito tempo de convívio aqui no Sul, né? Não é? Tem que aplicar, né? Sentiram ali. Bom, então nós agradecemos a exposição, as considerações do Roberto. Agora nós teremos uns 10 minutos, se algum colega quiser. Eu não sei se tem, qual é a posição dos colegas que já aplicam a sucumbência, que não aplicavam antes e que estão aplicando agora, entendendo que é aplicável de imediato, porque eu vejo que em algumas sentenças já está sendo aplicado, né? Não sei se alguém gostaria de se manifestar nesse sentido. Leonardo? Bom, eu já tive a oportunidade de conversar com o próprio Roberto, com o Gilmar ontem, ainda estava conversando sobre isso, e eu já venho aplicando a questão dos honorários sucumbenciais, mesmo para os processos anteriores. E eu sigo, inclusive, a fala do próprio Roberto da questão do isolamento processual. Acho uma questão de perspectiva de quando é o momento que se define a sucumbência. Eu penso que a sucumbência é definida em sentença. Então, independente do ajuizamento da ação, eu penso que era uma perspectiva, uma expectativa de que não haveria condenação em sucumbência, mas houve uma alteração e a definição da sucumbência ocorre na sentença. E, por isso, eu venho aplicando, inclusive, para os processos anteriores. Quanto à questão da justiça gratuita, eu penso a mesma coisa também, de expectativa. Criei uma situação transitória em alguns processos em que a instrução processual foi encerrada anteriormente à vigência da lei, apliquei a lei antiga. Agora, se a parte teve a oportunidade, na fase instrutória, de produzir a prova da necessidade da sua condição de miserabilidade e não fez essa prova, então eu estou, inclusive, rejeitando a justiça gratuita nesses casos. Acho que é uma questão simples, até comentei com o Gilmar ontem sobre isso. Na audiência de instrução, pode o advogado, até o juiz, eu tenho questionado para a parte, se ela está empregada, se está empregada e está ganhando quanto, apresenta a carteira de trabalho e está aprovado a questão da justiça gratuita. Eu acho que é questão de aplicação da norma mesmo, de segurança jurídica, mas o que eu acho que o que está pegando entre nós todos aqui é a questão de a interpretação de aplicação da norma. Tem vários colegas que eu acho que fazem um esforço hermenêutico para aplicar conforme já vinha aplicando. Até uma crítica que eu faço, estava conversando com o Zé Eduardo aqui agora, da execução de ofício. Eu não vou mais aplicar a execução de ofício, mas eu dou aquele despacho para a parte. Você quer que eu faça isso? Sim. Então, ele pediu tudo, então não estou aplicando a execução de ofício. Então, é um jeito da gente interpretar e aplicar a norma para fazer o que sempre fez, não aplicando. Então, acho que é essa a questão também. Isso quer se manifestar? Não, só complementando até do Léo, a posição do Léo, ela é o Homero Batista,
de São Paulo, que escreveu sobre o tema, ele também tem a mesma posição do Léo, no sentido de que se aplique para os processos em curso. E é uma posição, inclusive, que está ganhando algum destaque no TRT2. Algumas turmas de lá adotam, inclusive, esse posicionamento e justificam até na fala doutrinária do Homero. Então, está sendo aplicado. Eu aplicava já desde 2005, né, quando eu reassumia, depois que eu saí da Amatra, eu voltei para a Vara, e aí já tinha ocorrido a emenda 45, então foi essa a razão, né, o Código Civil e depois a emenda, e aí eu comecei a aplicar. Em tese, eu concordo com a posição, né, inclusive adotada aqui, tanto que o Roberto expôs aí, ou seja, para os processos em curso, você não pode trazer novidades nesse sentido que atingem a questão patrimonial quando muda a lei. Só que, como a minha visão é que a lei já tinha mudado em 2004, em 2002, Código Civil, depois reforçado com a emenda constitucional e mais ainda com o CPC, né, que alterou, que revogou a 1060. O CPC expressamente revogou a 1060. Né, nós ficamos sem assistência judiciária. Então, se alguém tinha alguma dúvida ali, até o CPC não era para ter mais, né? Porque foi revogado, não dá para aplicar uma lei que está revogada. Né? O artigo 3º da lei que manda aplicar o 1060 do processo de trabalho foi revogado. E veio o artigo 15 do CPC dizendo que, né, se aplica, inclusive, para o processo de trabalho. Então, era isso. Se manifestar? Como eu disse, é respeitado, são posicionamentos, né, tem fundamentos. Agora, o que o Leonardo falou ali, que eu acho interessante, e isso ajuda muito também na segunda instância, é realmente perquirir, não para aquele que recebe até 40% do dobro do salário de contribuição da Previdência, mas para aqueles que às vezes fazem a declaração, e para mim não basta fazer a declaração de hipossuficiência, para aqueles que recebem mais do que os 40%, eles estariam em tese fora do benefício da assistência judiciária. E às vezes eles fazem a declaração. Né? Para mim não basta mais essa declaração, tem que comprovar. Agora, como que ele comprova? Ele comprova talvez ali com uma questão que o juiz ele pode colocar, para não ficar nesse vácuo. A pessoa está desempregada, ele é pobre ou não é pobre? Né? Ou não, pobre acho que todos somos, mas poucos não são. Mas ele tem condições de pagar a custa? Qual é o valor da custa daquele processo que hoje ele está... Qual é o valor da causa? Quanto que representa o valor da custas? Isso é importante. Se fala muito assim, mas nunca se vê assim, olha, ele vai pagar ali R$200, R$400, R$500, quanto que ele ganha? Mas um dado importante, para a gente realmente não cair naquele descrédito de pessoas que têm remuneração ou indicativo de uma remuneração mais elevada, é justamente buscar isso. A parte tem que comprovar. Como que ela comprova? Olha, eu pago tanto de plano de saúde, eu pago tanto de água, de luz, aluguel, né? Eu tenho filhos na escola, eu pago tanto. É trabalhoso? Mas tem como comprovar? Tem como comprovar. Né? Imposto de renda, declaração de imposto de renda. Agora, o juiz pode começar, pelo menos, né? E isso a base pode fazer realmente. Né? No início ali, fazendo essa investigação, fazendo essas perguntas, constando em ata, pedindo essa documentação, né, para realmente, às vezes, a gente conceder benefício, mesmo para quem estaria acima daquele patamar dos 40%, de uma maneira bem segura, e não por suposição. A lei, quer queira, quer não, ela exige, a lei trabalhista exige que haja comprovação. E aquela declaração presuntiva lá do Código de Processo Civil, ao meu ver, não é suficiente. Né? Nós tivemos um debate ali nessa última sessão, a Marildo, eu e o Gilmar, né? A Marildo nos chamou de cruel, não sei o quê, né? Porque ele concedia, ele vai falar ainda, deixa ele contar a história. Mas eu acho assim interessante esse tipo, inclusive para o caráter pedagógico
por caráter pedagógico, porque o advogado vai saber que o juiz fica atento, né? E quanto ao José Lúcio, era posicionamento dele, já conhecido antes da reforma, de concessão de honorários advocatícios, respeitado, não tem problema nenhum. Eu estou só tratando a questão, né, do temporal da reforma trabalhista. Roberto, aqui atrás. Gente, eu vou levantar porque a Camila é alta. Considerando a questão da execução de ofício em relação ao INSS, você acha que, mesmo havendo uma sentença trânsita, com um crédito definido como de reclamante e de terceiro, com um cálculo já consolidado, você entende que esse crédito ainda é acessório? E, se sim, Não. Se o INSS requer a execução, você entende que também não cabe se o reclamante não requereu? Não, ali eu faço as duas distinções, são dois credores distintos. Né? Agora, definido o crédito, é lógico. É porque você falou e ficou, veio até um alento, Não, assim, o que eu, seria melhor, né? é que eu coloco Mas, o seguinte, que tecnicamente, geralmente nós fazemos... Qual era o meu despacho? Qual é o meu despacho? Quando vinha transitado em julgado lá, o processo. Transitou a sentença condenatória, transitada em julgado. Aos cálculos, os despachos padrão. Eu acho que isso não cabe mais. Agora, definido a conta, porque movimentou a máquina, o credor se interessou em saber quanto é que ele tem de direito, e ali nós homologamos o cálculo, eu acho que a questão da Previdência já então, você entende que essa questão de ofício, ela já inicia do trânsito, a fase de liquidação, que é de acertamento, você entende que tem que ser a requerimento também? Depois da homologação. Homologado, né? E aí vai citar para pagar, aquelas coisas, eu acho que daria para dar de ofício a execução, porque ali você já tem uma definição. O que não dá é para a gente falar assim, vamos definir o crédito, acessório, eu só vou executar o acessório e não vou deixar o principal porque ninguém requereu. Acho que não cabe. Pessoal, nós vamos ter que passar para o outro tema. Temos mais 2 em seguida. Mas podemos voltar ao debate, porque todos se entrelaçam aqui, né? Então, gostaria de agradecer a participação do Roberto Guglielmetto, em nome da escola, e entregar o tradicional certificado.